Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Que maravilha! Gente, antes de começar o vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscrevam. Não esqueçam de deixar o like e ativar o sininho para não perder nada no canal. Meus amores, fiquei pensando aí num monte de ideia de fazer um vídeo para as mães, mas assim, todo mundo vai fazer a mesma coisa, homenagear a mãe, homenagear a avó, homenagear um monte de gente aí, um monte de mães. Então eu queria fazer uma coisa diferente, como sempre, né? Elas passam 9 meses te carregando no ventre, não é? Sofrem shows, enfrentam aumento de pesos, enfrentam dores horrorosas, se sacrificam a vida inteira pelos filhos. Essa é a realidade. As mães são verdadeiras guerreiras. Certamente são as pessoas mais valiosas do planeta. A mãe de verdade é aquela que está ali para o que der e vier. Aquela que sempre vai te dar apoio, mas quando tiver que puxar a orelha, com certeza ela vai puxar. É claro que ela também vai ser uma pessoa que vocês vão assim discordar dela a vida inteira, se for possível. Apesar de todo esse lado bonito de mãe, da relação de mãe com filhos, né? Existe algumas coisinhas que são meio tensas. Principalmente toda mãe, eu sou assim. Toda mãe tem mania de ficar repetindo a mesma coisa sempre. A única questão é que, embora as mães são diferentes entre si, toda mãe parece que tem algo em comum. E vocês vão concordar comigo. Principalmente quando são frases feitas. Por isso falei, por que não celebrar, mesmo que atrasado o Dia das Mães, falar para vocês frases que com certeza você como mãe já falou, ou se você como filho já escutou da tua mãe. Uma das frases, essa é a minha cara, eu falava isso sempre. Tá querendo me matar? Qual é a mãe que nunca falou isso na vida? Basta o filho fazer uma coisa que ela não é do acordo dela para ela soltar essa frase. Segunda frase. Você não é todo mundo. Gente, eu escutei isso da minha mãe demais. Tinha uma festa pra ir, ou ia pro barzinho, ou ia pra balada, o que fosse. Eu me arrumava toda e chegava e... não vai. Mas todo mundo tá indo. Aí o que ela falava comigo? Você não é todo mundo. Minha filha não é todo mundo. É uma clássica que nenhum filho gosta de ouvir. A terceira é tensa. Quero ver quando eu morrer. Bem que eu tinha mania de falar assim, eu vou ali comprar um cigarro e não volto. Mas essa, quero ver quando eu morrer, o que você vai fazer da vida? Sabe quando você é daqueles filhos dependentes? Que depende da mãe para resolver tudo. E ela tem que dizer para você até onde é que a toalha está. Ou então você entra para do banheiro, mãe, a toalha, mãe, o papel higiênico. Pode até não parecer, viu? Mas isso cansa. Eu falo como mãe. Isso cansa que vocês não têm noção. A quarta frase. A gente compra na volta. Você sai com o filho, né? E ele dando a pedir coisa. Aí passa numa loja, passa numa sorveteria e já olha querendo. Não, filho, na volta eu compro. Mas não compra nunca.
Esta é a frase que a mãe mais usa para evitar que o filho birrento faça escândalo na rua. A quinta: eu não sou sua empregada. Como assim? Ei, mãe, quantas vezes você já falou isso com o filho? Por que você não vai lá fazer? Você acha que eu estou aqui à disposição para te ficar te servindo toda hora? Filhos que não dão valor ao serviço que a mãe faz em casa. Ah, bem, gente, vamos combinar aí, me ajuda aí. Pensa comigo, não é só os filhos não, tem muito marido também que não dá valor, que acha que serviço dentro de casa não é serviço, né? A sexta, essa eu também falava muito. Não quero ouvir um pio. Vai me dizer que você nunca ouviu isso de sua mãe. Não quero ouvir um pio. A sétima, essa daqui é tensa. Sair com o chinelo na mão. Gente, na minha época eu apanhei muito ali. Minha mãe me colocava dentro de uma... Tinha banheira, aquelas banheiras casa antiga, tinha aquelas banheironas. Ela enchia de água e botava sal. Tanto depois que ela me batia, me colocava na água com sal. Quebrava o chinelo, o cinto em mim, tudo. E nem por isso eu cresci uma pessoa revoltada. Hoje em dia não pode nem se dar um tapinha na criança, que é crime, né? Eu apanhei demais. E vou te falar uma coisa, não tenho raiva da minha mãe porque me bateu, pelo contrário, eu era teimosa. Eu era uma criança cheia de manias. Vocês não têm noção, sabe? E principalmente, como eu falei, teimosa. Eu era muito teimosa. Ela falava não, eu ia lá fazer o contrário. Ela falava não, eu ia lá fazer o contrário. Ela falava não, eu ia lá fazer o contrário. E era assim direto. A hora que ela começava a falar demais na minha cabeça, eu falava, vou embora dessa casa. E sumia, saia correndo pra rua. Ela mandava meu irmão buscar, na hora que eu voltava, era outra surra. Então, assim, não recrimino minha mãe, sabe? Quer dizer, eu nunca bati nos meus filhos. Quer dizer, não, bati numa filha minha só, entendeu? Eu pedi a cabeça mesmo. Eu falava assim, quando eu precisei casar e tiver filhos, eu nunca vou bater nos meus filhos, entendeu? Mas não bati mesmo não, sério, só bati nessa filha minha que ela mereceu. Ela mereceu mesmo, sabe? Porque assim, eu saí contra. Isso aí eu não sou contra da mãe, do pai dar umas palmadas nos filhos, não pode espancar. Por isso que eu falo que hoje, eu não sei, as crianças já não respeitam tanto os pais. Ah não, através de violência. É violência? É violência. Se fosse eu, sofri essa violência, tá? E eu não me tornei uma pessoa do mal, eu não me tornei uma pessoa revoltada, você entendeu? Na minha época tinha muito bullying mesmo na escola comigo, e nem por isso eu cresci uma pessoa com problema. Então hoje tudo gera problema, né? Castigo nunca me deu problema. Pelo contrário, me fez ser uma pessoa disciplinada, porque eu era muito indisciplinada. Surra da minha mãe, meu pai nunca me bateu, mas surra da minha mãe, e ela batia muito, não me causou problema nenhum. Chegou uma época, eu vou até te contar uma coisa pra vocês, que ela me bateu tanto que o couro ficou curtido. Então assim, ela batia, e falava assim, chora! Aí eu passava cuspe no olho, pra ela ver que eu tava chorando, porque eu já não tava sentindo mais nada. Entendeu? Pra vocês entenderem tanto que eu apanhei. Mas assim, hoje em dia não pode bater em criança, né? Fazer o quê? A mentalidade dos seres humanos vão modificando com o tempo, né? As coisas vão ficando diferentes, né? A criação vai ficando diferente. Então assim, eu, por exemplo, se fosse para mim ter filhos nessa época, não teria. Entendeu? Não teria não. Na mesma época que minha mãe falava. Essa época era terrível, não fosse ter filho hoje, não teria também. Então cada vez está piorando, né? Então, uma coisa que eu vou contar para vocês da minha mãe. Melhor mulher do mundo. Ela me ensinou a ser a pessoa íntegra, a profissional que eu sou hoje. Tudo de bom em questão de educação, principalmente a questão da leitura, de saber se escrever bem, foi com ela. Eu lembro que na minha época não era computador não, gente, era datilografia. Para vocês entenderem, eu não gostava, ela tinha uma escola de datilografia e
Ela era professora normal, minha mãe era professora, dava aula em dois grupos e ainda tinha uma escola de datilografia. Só que ela queria que a gente fosse aprender, só que eu não gostava daquilo. Pirraça eu não queria fazer, e ela, vendo a minha teimosia, ela batia na minha mão. E vou contar para vocês, na época no Rio de Janeiro teve um concurso e no teste de datilografia eu ganhei um certificado naquela época como exímia datilógrafa, graças à minha mãe. Meu primeiro emprego foi como datilógrafa, entendeu? Os castigos que ela dava para mim, quando ela via que a sua não estava adiantando, ela cortava os gibis e colocava numa folha em branco. Aí pegava só um quadrinho e falava assim: vai ficar olhando isso daí e criar uma história. E você não sai dessa mesa enquanto você não criar uma história bem bonita. Graças a ela, eu sou uma ótima escritora. Uma trilogia que quando eu lançar vocês vão adorar. E ela está viva até hoje, gente. Tem 94 anos na minha família. O povo vive mais de 100 anos. Então, assim, existe uma controvérsia entre você punir o seu filho e não punir, né? Então eu sei que muitas pessoas vão me recriminar, mas eu sou a prova viva que a punição que minha mãe me deu foi para o meu bem. Então, assim, Lady Laura, eu sinto orgulho de ser sua filha. Se eu não fosse sua filha, eu ia pedir a Deus para me ser novamente, porque, ô mulher maravilhosa, não existe para mim uma mulher assim mais especial do que minha mãe. Não existe. A única mulher nesse mundo que eu amo se chama Laura. Esse vídeo, gente, foi mais assim para mostrar para vocês um pouquinho sobre mim, sobre a minha mãe, né? E mostrar frasezinhas para vocês que, assim, é natural a gente escutar da mamãe, né? Tudo que vem da nossa mãe é bem-vindo. Um beijo no coração de vocês. E fique com o maior de todos, que é Deus.